Você também. Pro Supermercado Santa Rita. Variedade, qualidade com o menor preço. Só ele tem. Vem pro Santa Rita. Preço baixo e produtos de qualidade. Só ele tem. No Supermercado Santa Rita de Cássia, toda sexta-feira tem salada de berinjela e maionese fresquinha para você. Supermercado Santa Rita de Cássia. Açougue de qualidade com carnes fresquinhas todos os dias. Disque Santa Rita 3522-5198 ou WhatsApp 99110-5679. Chame no Zap que o Santa Rita entrega suas compras aí, na sua casa. O Santa Rita vai até você. Temos água, gás, carnes fresquinhas com desossa própria e muito mais. Supermercado Santa Rita de Cássia, na rua Antônio Girol, 1014. Telefone 3522-5198. O melhor preço e a melhor qualidade sempre. Vem pro Santa Rita. Vem. Pro Supermercado Santa Rita, porque o menor preço. Só ele tem. Vem. Estamos de volta e o pastor estava falando, né, sobre os 20 casais, que aí começaram a sentir esse amor, né, e essa consagração veio logo após. Porque Deus coloca a gente, primeiro ele nos prova, né, como fala, depois ele nos dá aquilo que ele quer nos dar na mão. Ele nos prepara, né? Isso. Fala assim, tem o tempo de preparo, Sim, né? sim. Então é necessário, porque cada coisinha que a gente viveu, hoje a gente vê se vendo, né? a gente se vê, na verdade, tendo que colocar em prática. Exatamente. Cada coisinha. E legal que a gente serviu em todos os ministérios da igreja, Todos. né? Antes de vir para aqui, a gente trabalhou no estacionamento, na recepção como Voluntário. Sim. Sempre foi voluntário. Sempre foi voluntário, trabalhando, servindo. Eu já era pastor e fazia serviço de diácono, né? Por quê? Porque nós somos servos, né? Sim, Servos. sim. Então a gente trabalhava no estacionamento, na recepção. Onde precisasse, a gente trabalhava servindo. Sim. E aí, quando Deus colocou no coração do bispo Alex, da bispa Geisa, de nascer a primeira cabana, assim, fora de Rio Preto, além da sede, né? Uhum. E aí eles nos mandaram mensagem, foi bem legal, assim, até porque foi no dia do aniversário da pastora, né, da Flor. A bispa mandou mensagem para ela, parabenizando, né, do aniversário dela. E ela falou assim, ó, orem por Catanduva. Porque nós temos orado para Deus nos mostrar uma cidade, um lugar onde nasceria a primeira igreja. E Deus tem mostrado Catanduva. E toda vez que Ele mostra Catanduva, eles nos mostram vocês, né? Para estar indo lá, serem enviados. Então, orem por Catanduva. Isso foi no dia 6. Foi assim, do nada, tá? Do nada. Que dia você faz aniversário? 6 de dezembro. Olha, minha filha também. Também, dezembro? São animados. Ai, o pessoal dezembro é de muito lindo. O pessoal de dezembro é animado. É com o clima do Natal já, das festas. Então, 6 de dezembro de 2020. E depois, em janeiro, né, de 2021, já teve a primeira reunião com os líderes de ministérios, com os pastores. E aí o bispo anunciou que nasceria Catanduva, que nós seríamos enviados. Olha que bênção. Então, ele pediu para orar em dezembro, em janeiro já teve a primeira reunião, e no dia 18 de fevereiro, nós estávamos já fazendo o primeiro culto aqui no buffet da cidade. Detalhe importantíssimo, nós estamos falando de 2021. No meio da pandemia. Auge da pandemia. Auge da pandemia. É verdade. As igrejas estavam fechando. E a gente vindo pra cá pra abrir igreja. É uma loucura, né? O evangelho Não, fala sério. É contra o mundo contra, mesmo. É, contra o mundo. A gente começou mesmo. no buffet, espaçado, todo mundo de máscara. Uhum. A gente foi um ano e pouquinho, mais ou menos, né? Nessa... E aí a gente fazia os cultos, né? Até você gosta de falar isso. A gente fazia alguns cultos e depois tinha os lockdowns, né? Então a gente fazia 1, 2, 3 cultos, aí vinham os lockdowns. Então a gente se diz o pessoal falando assim, ó, até o breve, até o próximo. Acompanha as nossas redes sociais. Isso. Porque a gente não conseguia falar assim para as pessoas, olha, até domingo. Ah, até a próxima quinta. Não. A gente nunca sabia o que ia acontecer na semana. Sim. Então a gente se despedia assim. Até Gente, ó, acompanha. Ó, nós vamos falando para vocês. Sim. Se cuidem. E a gente pensava, poxa vida, aí ficava 2, 3 semanas de lockdown, a gente sem poder fazer culto, só fazendo lives, né? A gente fazia lives. de casa. Tinha muita live, E aí a hora que a gente voltava, a hora que liberava, a gente voltava, nossa, o povo tava ali, tava povo lá. sedento, e vinha mais gente ainda, né? Então Muito foi legal. uma experiência assim surreal. Aí nós ficamos aí uns 3 ou 4 meses fazendo culto no buffet. Em dias esporádicos, Dias assim. esporádicos, né, durante a semana. E até que o envio do bispo para nós aqui em Catanduva foi o seguinte, ele falou assim, ó, vocês vão começar a fazer os cultos lá durante 3 meses. Se nascer a igreja,
amém, a gente vai, aluga um local e vocês continuam. Se não nascer a igreja, não tiver um envolvimento, porque ele fala assim, a igreja não se abre, a igreja nasce. Não é uma empresa, não é um comércio que você vai abrir, não. Uma igreja se nasce. Sim. Então, se nascer a igreja, se já tiver um envolvimento ali da comunidade, ok, a gente procura um prédio, aluga e ok. Agora, se não tiver, vocês voltam lá para cá, para Rio Preto, continuam nos ajudando, continuam nos auxiliando e tá tudo certo, amém. E aí, com um mês e meio, né? Um mês e meio, Um mês e meio, nós apresentamos para ele, a gente tinha a reunião aí de 15 em 15 dias, nós apresentamos para ele tudo que tinha na igreja. Nós já tínhamos o Ministério Social funcionando a todo vapor. Funcionando, nessa época de pandemia, as famílias precisando muito, né? Então a gente tinha um social muito ativo. Nós tínhamos já o Ministério Infantil funcionando, grupo de louvor praticamente formado, grupo de voluntários, o acolhimento da igreja. Resumindo, já era uma igreja. E ele falou, nasceu. E aí, com um mês e meio, ele já liberou, falou assim, já é uma igreja. Já tem um corpo ali formado, nós já tínhamos em torno de umas 80, 100 pessoas firmes, fixas mesmo, que já se via como membro da igreja, já tinha todo esse corpo formado. E aí a gente procurou um local. E a gente achou que ia demorar, mas os irmãos já até estavam procurando para nós. E aí Deus preparou esse local, esse prédio que nós estamos até agora, daqui mais um mês, 2 meses. Dá aí, até um ofertinho. Ali na rua Amazonas 1370, né? Já fazem 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos que nós estamos ali na rua Amazonas. E agora Deus preparou um outro local. Tá ficando lindo. Mas a igreja nasceu assim, com um envio. Sem a gente saber como seria, porque eu lembro até hoje a primeira oração minha no buffet, lá no Via Eventos, a gente chegou 2 horas mais cedo e começamos a montar tudo, tal, organizar, som emprestado, a gente não tinha som, pegou um som emprestado da igreja da minha sogra, que tava... Chiava aí. Porque microfonia. Não podia estar fazendo culto lá, a igreja estava fechada, a gente pegou o som dela emprestado para estar fazendo o primeiro culto. E aí a gente foi, e eu lembro até hoje, eu dobrei meu joelho no banheiro do buffet e falei assim, a minha oração foi a mais simples e talvez você que está assistindo aí fala assim, poxa, mas é a mais boba, não, mas foi a mais sincera. Eu falei, Deus, manda pelo menos uns 2 ou 3 para a gente não passar tanta vergonha. Porque a tua palavra diz que eu tiver 2 ou mais no teu nome, ali solicitaria. É verdade. Então a gente está em 2. Se tiver mais 1 ou 2 ali, amém, glória a Deus, já vamos fazer um culto aqui, já vamos cultuar. Mas Deus nos surpreendeu, foi maravilhoso, foi lindo, assim, desde o primeiro dia, né? E a gente está vivendo um sonho aqui mesmo, com esse envio que começou há 4 anos e pouquinho lá atrás. Eu fico muito feliz em ver, né? Porque eu estou aqui desde os meus 6 anos e foi como a gente falou. As igrejas, elas eram muito fechadas e muita gente se afastava. Então, a gente hoje vê a igreja cheia de pessoas ali sendo cuidadas. Né? Era um sonho meu também. Eu falei, gente, podia ter pessoas que tivessem mais amor. E é legal, Renata, porque é um pouco também assim da visão da igreja, né? Porque a visão da igreja que Deus deu para o bispo lá atrás é que seria um lugar para pessoas feridas, pessoas cansadas, machucadas, cansadas de igrejas, feridas, machucadas com o sistema religioso e que seria um lugar de refúgio mesmo. Amém. Um lugar de refúgio. Tanto que Cabana é um lugar de refúgio. Às vezes o pessoal acha, até vou falar que, mas de onde vem Cabana, né? Eu já pensei em uma coisa, depois o pastor falar, eu vou ver se é isso. Não é do livro, não é do filme, né? A Cabana, não é, apesar do filme, o livro ser maravilhoso, mas não é. Vem de uma inspiração, porque nós começamos a fazer o culto quando o bispo fundou a Cabana em Rio Preto, na verdade não tinha nome, né? A gente começou um mês sem nome. Lá em Rio Preto começou semelhante com nós no aqui começamos também. Na verdade semelhante lá, né? Começou no buffet e não tinha nome. Então a gente começou a fazer os cultos no buffet e não tinha um nome. Depois de um mês e pouco, ele começou a orar a Deus, pedir a Deus esse nome, porque eram reuniões, né? Reuniões para adorar a Deus, né? E aí Deus falou com ele, o nome da igreja está no livro de Ruth. E aí ele começou a ler o livro de Ruth, e ele foi lendo tal, até chegou numa passagem que fala assim, que Ruth, ela trabalhou todo o período que ela estava ali, depois de ter perdido o marido, a Noemi, sua sogra, ter perdido também o marido, então elas estavam só aquelas 2 mulheres sozinhas ali, e elas foram trabalhar na roça de um parente, na lavoura de um parente, para colher o resto dos que os colhedores, os ceifeiros estavam colhendo, então os restos elas pegavam para ter alguma coisa para comer. Aí chega Boaz, o dono da terra, e pergunta assim para as pessoas que estavam trabalhando, falou, quem é aquela moça lá? E eles respondem assim, é Ruth.
que tem trabalhado, uma Moabita que tem chegado aqui e trabalhado desde manhãzinha, incansavelmente, sem parar, a não ser um períodozinho que ela tirou de descanso em uma choça. Aí a hora que o bispo falou que Deus tinha dado o nome nessa passagem, eu falei, não, meu Deus, não vai ser choça. Falei, Jesus. Não pode ser choça. Eu falei, Jesus. Eu não quero fazer parte de uma igreja que chama choça. Né? E aí, graças a Deus, que ele pegou um sinônimo, né? Então, cabana, que é uma tenda, uma choça. Um lugar de refúgio. Uma cabana, um lugar de refúgio. Lugar de adoração, lugar de descanso. Que ela estava passando um momento tão difícil e ela foi se refugiar nesse lugar de descanso. Amém. Então, a cabana é um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Que Deus deu essa visão para pessoas feridas, pessoas machucadas, cansadas do sistema religioso. E é o que nós mais recebemos. É claro que o ano passado nós batizamos mais de 100 novas vidas, mais de 100 pessoas. Que bênção. Foram 106, né? Novos Esse ano já começos, passou, novas né? histórias. Esse mês a gente precisa puxar o número, mas eu não me lembro agora exato. Já passou, já. Então, além de mais de 100 batismos, muitas pessoas que estavam... O pessoal em Catanduva que usa um termo que é desigrejado, né? Desigrejado. Que estava parado, É. que estava machucado, que estava afastados mesmo dos caminhos do Senhor, voltaram. Glória a Então, Deus. é vivendo a visão que Deus deu mesmo, Glória né? a Deus. Que é um lugar para pessoas cansadas, feridas e machucadas. Então, a gente tem vivido aqui coisas extraordinárias, que é a promessa de Deus. E o fato de nós, de Deus ter nos impulsionado, né? Ter nos empurrado para essa área lá no Washington Luiz, que até te convido para ir lá para conhecer. Sim, eu Renata. vou sim. Eu quero até fazer uns stories lá. Isso aí. Isso, Deus nos deu uma área maravilhosa. Hoje ali a gente está em 2.300 metros quadrados, né? Mas já Tá estava bom, é. pequeno. Porque a gente tem muitos projetos sociais também, até Sim. depois você fala um pouquinho, né, amor? Lá a gente está numa área de 30 mil metros quadrados. Tá, É um campus É um mesmo, né? Que a gente vai fazer campus, semelhante como é lá em Rio Preto. Rio Um Preto. espaço enorme para a gente poder oferecer toda essa estrutura que o reino de Deus merece, né? Amém. Que o reino de Deus Amém. merece. Com certeza, glória a Deus. E tem muita coisa bacana na igreja. Tem um mercado, né? Que Tem o mercado É, solidário. ontem eu tava vendo, né? Que o pessoal vai lá, se você não tem condição, você pega um macarrão. Nós fazemos uma triagem, Sim, né, dessas sim. famílias. É. E ao invés de dar uma cesta básica, né, a gente proporciona a ela o direito, a dignidade de fazer uma compra. Então ela vai até o mercado, ela pega o carrinho e ela vai andando e vai pegando as coisas da prateleira. Então ela chegando lá, ela recebe uma quantidade de dracmas, que é o nosso dinheiro fictício. Aí essa quantidade é de acordo com o tamanho da família. Sim. Né? Então a gente dá uma quantidade que dê pra ela fazer uma compra boa. Uhum. E ela vai pegando os produtos da prateleira, gente. Então ela que escolhe aquilo que ela quer bênção. comprar. A mesma dignidade que nós temos, né? De entrar no mercado, de ter acesso a uma prateleira, de pegar aquilo que a gente tem vontade. E lá tem tudo, Rê. Tem Sim, Nutella, sim. Eu tem vi, caixa de bombom, quase que eu falei, tem "Ai, pastora, eu bis, quero uma tem Nutella." fine. Tem tudo, desde o arroz e o feijão Sim. até essas coisas. Tem pão, tem ovo, tem carne, Shampoo, condicionador, tem shampoo, tem condicionador, desodorante, né? tem Danone. Sim. Tudo que você imaginar, tem sucrilhos. Tudo que você imaginar tem E lá. tem a dracma para as crianças, né? Olha que bem. Para as crianças poder chegar a escolher, porque se a gente der as dracmas só para os pais, corre um risco assim do pai olhar para a necessidade, claro, e eu entendo eles, né, e falar assim, não, eu preciso pegar um pacote a mais de feijão, um pacote a mais de arroz, de óleo. Aí tem o das crianças, porque elas pegam as coisinhas delas. Sim. Rê, aquelas criancinhas abraçadinhas nos Bolachinha nas bolachas. passatempo. Ai, gente. Nossa. É uma coisa que me emociona, gente, sabe? Porque é gente que ficou na igreja, a gente sabe. É difícil você encontrar. Isso pode servir para as outras igrejas, Sim. é um exemplo. Sim. Porque muitas vezes você passa por problemas, né? Eu Sim. sei, eu já passei essa dificuldade. Meu Deus. De você não ter o que dá para um filho, né? Então, enfim, Misericórdia. é muito difícil. E isso vocês têm com seus membros, né? E eu acho que, olha, gente, igrejas sigam o exemplo da cabana, né? É um exemplo muito lindo. E é né? muito legal falar isso, Rê, É. porque a gente atende da igreja cerca de 20% e os outros 80% é o restante todo da cidade, é da comunidade. Da comunidade. Tá tudo Nós Verdade. atendemos toda a comunidade, toda a cidade. Então, não só com o Mercado Solidário, mas hoje também nós temos psicólogas na igreja, atendendo de forma gratuita também, depois de uma triagem. Temos as psicopedagogas na igreja. Então, assim, a gente tem
todo um trabalho, feito mesmo, e não é só para a igreja, tem de toda a comunidade. Pra toda a comunidade. É. É por isso que vem O crescendo. mercado, 80% dos atendimentos é da cidade, não é da Porque igreja. nós cremos muito que a igreja ela está inserida numa comunidade, ela está Sim. para servir essa comunidade, né? Sim. A gente não vai servir apenas, não é algo fechado, né? Ah, é membro, eu vou ajudar. Não é membro, eu não vou ajudar. Não, muito pelo contrário.